Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Amém. Graças a Deus por mais um dia do Senhor. Nós temos o privilégio de poder entrar na presença do Senhor por meio da leitura da sua palavra, sermos instruídos por meio dele, né, e recebermos aí orientações de como nós devemos viver. Hoje em especial, meus irmãos, nós estaremos estudando sobre o jejum, né? Como todos sabem, a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil fez uma convocação, né, para que todas as igrejas a ela jurisdicionada possam jejuar em favor possam jejuar em detrimento do coronavírus e dessa epidemia que se alastrou em nosso país. Diante disso, então, eu achei apropriado que nós pudéssemos estudar sobre o jejum, para que possamos ter uma ideia mais clara o que é que a Bíblia fala, quais são as instruções, os princípios que as Escrituras nos apresentam para a prática desse meio de graça tão abençoado. Então, para isso eu gostaria de convidá-los a abrir juntamente comigo a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Nós iremos ler do versículo 16 até o versículo de número 18. Peço que todos acompanhem com reverência e atenção a santa palavra de Deus. Mateus 6, versículo 16 ao versículo 18, diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados com os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus iluminação e graça para que possamos compreender a sua palavra. Oremos. Bendito Deus e Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença mais uma vez para Te pedir, Senhor Deus, que nos abençoe nesse momento de meditação, nesse momento de estudo da Tua palavra, que o Senhor esteja conosco e que o Teu Espírito venha nos transformar. Livra-nos, ó Deus, livra o nosso país, a nossa cidade, desse grande mal que assola a sociedade. Que o Senhor nos perdoe todos os pecados que temos cometido diante de Ti e possamos verdadeiramente nos entregar humildemente ao Senhor. A Ti, ó Deus, seja dada honra, glória, domínio e poder pelos séculos dos séculos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, o que vem a ser a prática do jejum? Na verdade, esse é um assunto que nós ouvimos falar muito pouco. Não só ouvimos falar pouco, como também se há pouca prática de jejum em nossa igreja. Chega a ser até escasso. Nós ouvimos muito sobre o jejum no meio pentecostal, mas muitas das vezes, quando nós analisamos o jejum como muitos dos irmãos pentecostais vêm fazendo, percebemos um certo descontrole, né? E aqueles que assim procedem, muitas das vezes não estão atinados, né, com os princípios bíblicos de como se deve fazer o jejum. Mas nós não podemos também correr para um outro extremo de rejeitar completamente essa prática que é tão abençoada e que foi deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo para que nós pudéssemos observar.
Isso é registrado aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, onde nós vemos o Senhor Jesus Cristo mostrando que a prática do jejum não é algo que ficou para trás, não ficou apenas no Antigo Testamento, mas é algo também para o Novo Testamento. É algo que nós cumprimos também na Nova Aliança. Se você prestar bem atenção aí no versículo de número 16, o Senhor Jesus diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. O Senhor Jesus Cristo aqui está partindo de um pressuposto de que o seu povo, de que aqueles que criam nele, jejuariam. Ele diz, quando jejuares, ou seja, haverá um momento em que você estarão jejuando. Ele não considera a impossibilidade do jejum. Quando ele diz, quando jejuardes, ele parte do pressuposto de que o seu povo já entende que ele deve orar. Essa, na verdade, era uma prática muito comum entre os judeus, e aqui nós estamos em uma transição da antiga aliança, ou seja, do período do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E aquele povo do Antigo Testamento era requerido nele, lá em Levítico, no capítulo 23, que eles orassem, que eles jejuassem ao Senhor. E o Senhor Jesus Cristo aqui, entendendo que já havia dado um mandamento, né, de que o povo dele deveria jejuar, ele estende isso também para a nova dispensação, a dispensação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, dizendo, quando orardes, ou seja, ele não anula a possibilidade, a prática do jejum também aqui na nova dispensação. O nosso propósito inicial não é expor essa passagem, é apenas para termos um panorama, para termos uma ideia de como ela é apresentada nas Escrituras, né? Nós iremos investigar as Escrituras de modo mais detido em algumas passagens, a fim de saber quais são realmente assim os princípios e aquilo que Deus tem como colocou na sua palavra para nos nortear a essa prática. Mas o que é importante nós sabermos que o jejum ela é uma prática também da nova dispensação, né? E entendendo isso, o nosso manual, né, a nossa Constituição, no artigo 24 do princípio de liturgia, acertadamente ela escreve da seguinte modo, acerca do jejum, né? Como se deve praticar o jejum e o que é o jejum, né? O artigo 24 aqui vem nos mostrar. Ele diz assim: sem o propósito de santificar de maneira particular qualquer outro dia que não seja o dia do Senhor, em casos muito excepcionais de calamidade pública, como guerras, epidemias, terremotos, etc., é recomendável a observância de dia de jejum ou cessada tais calamidades de ações de graças. Então, pelo que nós vemos aqui, a nossa igreja presbiteriana entende que o jejum é algo lícito, é algo ainda para nova dispensação, né? E que deve ser observado. Tanto é que nós, inclusive nesse momento, estamos obedecendo a sua convocação, né, acerca do jejum. E como ele coloca aqui, é muito apropriado para questões de guerra, epidemias, terremotos e várias calamidades públicas que assolam o país. Agora vamos entrar propriamente dito no jejum e o que vem a ser o jejum. Certamente você já deve ter ouvido falar disso. E qual a primeira coisa que vem na sua mente? Certamente a questão de abstinência de alimento, ou ficar um período sem se alimentar, evitar beber água, evitar comer qualquer tipo de outro alimento. Talvez sejam esses pensamentos que vêm à sua mente
quando você considera a ideia, de jejuar. Mas não é bem por aí, né? O jejum é realmente abstinência de alimentos, em algumas ocasiões abstinência também de água, mas não é somente isso que significa o jejum. E o que é o jejum, então? O puritano Matthew Henry, ele diz o seguinte sobre o jejum: jejum é um ato de renúncia e de mortificação da carne, uma vingança santa sobre nós mesmos e uma maneira de nos humilharmos sobre a mão de Deus. É exatamente isso. Conforme ele coloca, o jejum ele é uma renúncia dos desejos da nossa carne. É algo que nos faz, algo que nos leva a nos humilhar diante da mão poderosa de Deus. O Dr. Martyn Lloyd-Jones também, ele diz algo muito interessante acerca do jejum. Ele diz que o jejum é a abstinência de alimentos com vista a propósitos espirituais. De certa forma, aqui ele está como que interpretando o que Matthew Henry está dizendo. E é exatamente isso, ele coloca de forma muito categórica o que vem a ser o jejum. Jejum é a abstinência de alimento com vista a propósitos espirituais. O que eu gostaria de chamar, meus irmãos, a sua atenção dentro dessas definições que esses homens colocam acerca do jejum é o seu caráter espiritual. O jejum, ele não é apenas um momento onde você deixa de se alimentar. Ele não é apenas um momento onde você abstém-se da comida. Não, ele tem um propósito, e um propósito espiritual. Um propósito que você coloca diante de Deus a fim de você cumprir e assim espera de Deus uma resposta diante da sua humilhação, diante da mortificação da sua carne. É exatamente isso que significa o jejum. Jejum não é jejum não é um tipo de barganha, né? Onde você se propõe a fazer algo, né? E espera que Deus responda a você simplesmente porque você obedeceu aquele princípio, né? Ela não é para você obter o favor de Deus, né? No sentido de uma barganha, de que você fez, agora é a vez de Deus fazer. De jeito nenhum. Jejum também, ele não é um culto, né? Na verdade, o jejum, ele nos auxilia ao culto. Tem muitas pessoas que pensam que no momento em que estão jejuando, estão cultuando a Deus, e às vezes até mesmo deixa de ir às reuniões, a convocação pública de estar na casa do Senhor, entendendo que ali é algo dessa natureza. Está errado. Na verdade, o jejum, ele serve para nos auxiliar nessa questão. Ele serve para que nós nos vemos mais desimpedidos a fazer os nossos serviços espirituais, né? O jejum também, ele não é para impressionar as outras pessoas com a nossa espiritualidade, mostrando que nós somos melhores ou até mesmo elevados espiritualmente. É exatamente isso que está escrito aqui no versículo de número 16 a 18, na porção que nós lemos. Ele diz lá no versículo 16: o Senhor Jesus: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. O foco do jejum, meus irmãos, não está no homem. O foco do jejum é Deus. O propósito que você coloca que você coloca no seu coração é diante de Deus, para que você a estabeleça. Quando eu digo propósito, eu estou me referindo a algo que você assentou no seu coração, um objetivo, né? É quase como que um voto. Não chega a ser um voto, o propósito,
mas é algo tão seguro que você não colocou no coração, que você de fato irá cumprir aquilo, né? Nada lhe removerá. E é exatamente isso que é o propósito. Então, o jejum, ele não serve para impressionar o homem. Do contrário, nós estaríamos, se fizéssemos isso, nós estaríamos colocando o nosso propósito visando o homem, não é? E nem proclamar, né, essa nossa espiritualidade diante dos homens. Na verdade, o jejum é para nos humilhar diante de Deus. É exatamente isso. O jejum, ele serve sumariamente para nos humilhar diante da presença de Deus, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo a nossa condição má, reconhecendo que temos afrontado o Deus vivo, reconhecendo que os nossos pecados realmente merecem a ira de Deus, de que nós não somos bonzinhos como nós imaginamos, mas o jejum nos faz reconhecer que realmente merecemos a mão pesada de Deus cair sobre nós, merecemos o juízo de Deus nos espremendo, e nós devemos então nos colocar nessa condição de humilhados diante dele, reconhecendo essas fraquezas, essas faltas, nos colocarmos diante de Deus humildemente, dependente dele. Isso não poderia ser feito de outra forma senão por meio de súplicas, suplicando a ajuda de Deus, pedindo a Ele que nos tire desse estado mau, reconhecendo que nós somos incapazes e que somente Ele pode fazer com que nós saiamos dessa condição. E Ele serve também para nos tornarmos, para nos retornarmos para Ele de todo o nosso coração. É uma forma de que, uma vez quando nós humilhamos, suplicamos, estamos agora deixando para trás aquilo que estávamos fazendo de errado, aquilo que nós reconhecemos como pecado, e voltamos novamente para Deus em dependência dele. O jejum, meus irmãos, ele faz com que o nosso coração ele se anime como é que eu posso dizer? Ele faz com que o nosso coração reaviva, né? É como se fosse um despertar, fazer com que os nossos interesses espirituais sejam despertados. O que eu quero que fique nesse primeiro momento bem claro na sua mente é que o jejum, ele serve primeiramente para nos humilhar diante de Deus. E reconhecendo isso, nós colocamos um propósito, nós estabelecemos um propósito a fim de nós cumprirmos esse jejum. Um propósito no qual é firmado entre você e Deus, individualmente entre você e Deus, no qual você vai se comprometer com Ele a cumprir. Não venha a ser um voto, mas é um propósito firme, né? Nós aqui da Igreja Presbiteriana estabelecemos um propósito para o nosso jejum, e o propósito estabelecido foi o livramento, para fazer com que essa praga, né, do coronavírus saia da nossa tenda e que nós nos possamos ver livre dela. Esse é um propósito saudável, no sentido porque é uma calamidade que está assolando todo mundo, né, o mundo todo, e nós reconhecemos que isso Deus está fazendo por meio de um juízo, por meio que Ele está pesando a sua mão sobre nós, e nós, em atitude de humildade, humilhando-nos diante dele, reconhecendo o nosso pecado, nós então estamos nos colocando assim, a fim de fazer com que Deus se anime a tirar a praga do nosso meio. O jejum, meus irmãos, só mais uma coisa, ele não garante, de certa forma, ele não obriga Deus a cumprir com o propósito que nós estabelecemos. Deus irá fazer se lhe aprouver, né? Mas o jejum, de certa forma, ele move o coração de Deus, né? Ele faz com que o coração de Deus se volte para nós. Afinal de contas, todo aquele que arrepender e deixar o seu mau caminho,
né, Deus, Ele ouve as nossas orações. Isso é um mandamento, é uma promessa bíblica, né? Pelo menos isso é o que é o jejum. Espero que tenha ficado claro a ideia, né, do propósito de nos humilharmos, ter um propósito espiritual, nos humilharmos diante de Deus. Isso é o que vem a ser o jejum. Existem vários modos de jejuar. Aqui eu não estou me referindo apenas ao religioso, mas existem vários modos, né, de fazer jejum, né? 6 modos, na verdade, se apresentam diante de nós. E o primeiro dele, meus irmãos, nós conhecemos, podemos chamar de jejum inevitável. O que vem a ser o jejum inevitável? O jejum inevitável é aquele que acontece por meio de uma calamidade. Vamos dizer aí, aconteceu um certo tempo atrás o tsunami, e que deixou várias cidades destruídas. Ali houve falta de alimento. A pessoa não se propôs a fazer um jejum, mas ela foi obrigada a jejuar. Esse é um tipo de jejum, né? É um jejum inevitável que ocorre por causa de alguma manifestação da natureza, também por enfermidade e por alguma circunstância ocasional. O segundo tipo é o jejum natural, quando nós nos submetemos voluntariamente a um jejum para o bem-estar do nosso corpo. Nós vemos aí vários personal trainer fazendo jejum, recomendando jejum intermitente para os seus alunos, né? Esse também é um tipo de jejum que as pessoas costumam fazer. Existe um jejum diário, né, quando as pessoas se privam de algum alimento para o bem-estar do seu corpo também, a fim de sentir mais leve, jovial no cumprimento de suas atividades. Esses, na verdade, optam por abandonar ou deixar de comer algum tipo de alimento específico. Não tira a comida totalmente, mas algum tipo de alimento que lhe apraz, que lhe agrada, e tira da sua refeição. Isso também poderia ser considerado um tipo de jejum. Existe também um terceiro tipo de jejum, que é o jejum civil, quando o magistrado convoca a nação a jejuar, visando a manutenção da nação. Isso aí foi o caso que aconteceu com a cidade dos ninivitas, né? Aqueles que acompanharam aí as nossas exposições no Evangelho de Jonas, quando chegamos ali no capítulo 3, viram que o rei de Nínive, diante da pregação de Jonas e atemorizado por conta da ira de Deus que estava vindo sobre ele, ele então faz um decreto e determina que toda a nação de Nínive, todo o território, jejue ao Senhor. Naquela ocasião, até os gatos e cachorros da cidade eram convocados a jejuar, né? Esse seria o jejum civil, né? Quando é convocado por um magistrado, se caso acontecesse, né, o Brasil, o presidente da República fizesse um decreto chamando todo o país para jejuar. Esse seria um terceiro tipo de jejum. O outro tipo de jejum que existe é o jejum miraculoso. Esse já não é para que nós venhamos observar. O jejum miraculoso aconteceu com Moisés e Elias, que eles ficaram 40 dias sem comer e sem beber. Por 40 dias, né? Eles passaram um grande tempo da sua vida, 40 dias, né, sem comer e sem beber. Isso não é o comum, meus irmãos, isso não é algo normal, né? Nós vemos também que o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu um jejum semelhante. Quando nós olhamos lá os evangelhos, nós vemos que Jesus passou 40 dias sem comer e teve fome, né? Diz lá o relato nos evangelhos. Esse é mais um jejum para que nós possamos contemplar. Na verdade, ele tinha um propósito para ser feito. Quando Moisés e Elias fizeram esse jejum, eles eram um tipo de Cristo. Eles tipificavam o Cristo que havia de jejuar nesse período, né? E de fato, como aconteceu.
mas não é algo para ser adotado. Além desses que eu acabei de mencionar para vocês, existe o que nós estamos praticando, estamos fazendo, o jejum religioso, o qual as pessoas se submetem voluntariamente, se abstendo de alimento, a fim de habilitar o corpo e a alma para orar mais fervorosamente a Deus, com um propósito específico, um propósito espiritual, sobre algumas ocasiões extraordinárias. Esse é o jejum religioso. Esse já tem nuances diferentes daquele que eu acabei de mencionar. Todos aqueles podem ser considerados um tipo de jejum, mas apenas o jejum religioso ele é espiritual. Apenas o jejum religioso ele tem o seu foco em Deus, né? É claro que o miraculoso também tem, uma vez que havia um propósito de Deus disso, mas o jejum religioso é o que nos interessa aqui e é o que nós iremos estudar. Nós estamos estudando nesse momento. Então, esses são os tipos de jejum, e esse jejum religioso é o que nós estamos estudando, aquele que habilita a nossa alma e o nosso corpo a orar mais fervorosamente a Deus. Então esses são os modos de jejuar. E afinal de contas, quem criou o jejum? Como podemos saber disso? Será que vocês sabem quem foi que criou o jejum? Eu acho que não tem dificuldade em responder essa pergunta, né? Na verdade, quem criou o jejum foi o próprio Deus. Deus foi quem ordenou essa santa observância na vida dos seus. E não é à toa, né, meus irmãos, que o jejum ele seja praticado é algo praticado por décadas e anos e milênios atrás, né? Todas as religiões que se conhecem, elas têm um certo tipo de jejum a ser observado, mas apesar dessas religiões pagãs terem, quem criou o jejum e quem o ordenou foi o próprio Deus. E vocês sabem qual foi o primeiro momento em que momento Deus ordenou o jejum nas Escrituras? Vocês sabem responder essa pergunta? O jejum ele aconteceu primeiramente no paraíso, exatamente no jardim do Éden. Deus havia dito para Adão, ali foi onde foi o primeiro momento onde houve uma abstinência de alimentos. Deus falou: Adão, de toda a árvore do jardim você comerá livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não comerá. Ali foi estabelecido um jejum para Adão, o qual não foi observado. Um segundo momento onde o jejum irá aparecer ali no Antigo Testamento está lá em Levítico, no capítulo de número 23, onde Deus ele coloca a ordenança do jejum, né? Levítico 23 é o primeiro momento registrado nas questões onde Deus estabelece as festas, e nessas festas é ordenado ali especificamente no momento do sacrifício, onde é ordenado que o povo de Deus deveria se abster de alimentar e humilhar-se diante de Deus. Levítico de número 23. E no Novo Testamento nós vemos isso na passagem em que o Senhor Jesus, e na passagem que lemos em Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 17. Nós vemos isso lá. Eu peço que vocês olhem, né? Diz assim, lá no Mateus 6, 17: Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Ou seja, quando jejuares, Jesus está estabelecendo que há um jejum. Se você seguir um pouco também mais adiante, você verá que ali Jesus também confirma a questão do jejum em Mateus 9, no versículo de número 15. Ele diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento
enquanto o noivo está com eles. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Aí ele diz: nesses dias hão de jejuar. Então, no Novo Testamento nós vemos aqui o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo que temos que jejuar. Esse é um dos momentos cruciais nas quais fica claro e evidente para nós que o jejum é uma prática a ser observado. Nós não sabemos o momento devido, mas Jesus, haverá momento em que vocês devem jejuar, né? E nós vimos a importância da observância do jejum. Afinal de contas, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas e fazemos uma comparação daqueles que jejuaram e daqueles que não jejuaram, nós vemos uma drástica, nós vimos drásticos efeitos, né? Aqueles que jejuaram sempre saíram em vantagem daqueles que não jejuavam. Por exemplo, Adão, por não obedecer o jejum, ele foi enganado pela serpente e perdeu o paraíso, ele foi expulso do paraíso. Jesus, por outro lado, por meio da observância, venceu a serpente e nos restaurou ao céu. Quando nós olhamos essa comparação, nós vemos que o nosso segundo Adão, ele conquistou o paraíso, o céu para nós, quando ele se absteu naquela tentação no deserto de ceder à tentação de Satanás. O Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E nisso ele venceu Satanás e abriu então as portas do céu para nós. Um segundo exemplo que nós vemos é que o povo de Israel, ele morreu por se entregar à idolatria, comendo e bebendo no deserto. Ao passo que Moisés, que observou o jejum, brilhava o seu rosto de tanto que ele ficava na presença de Deus. Certamente vocês se lembram desse episódio no qual o povo de Deus, em peregrinação para a terra de Canaã, no deserto, Moisés subiu para receber a tábua da lei, E o que é que aconteceu lá? Enquanto Moisés estava lá na presença de Deus, o povo se entregou à idolatria. E o texto diz lá, meus irmãos, que eles comeram e beberam e se entregavam à idolatria. Moisés, por outro lado, quando esteve na presença de Deus, ele se absteve de comer e de beber. E o que nós vemos do relato das Escrituras sobre Moisés é que quanto as pessoas eles tinham medo de olhar para a face de Moisés devido à glória que estava presente nele, o seu rosto brilhava por conta da glória de Deus. E Elias, é um outro exemplo maravilhoso que nós vemos. Elias, um servo do Senhor consagrado, que foi arrebatado ao céu em uma carruagem de fogo. Ele também ele deixou de comer. Teve ocasiões que eram os corvos, que traziam alimentos para ele, mas depois dele passar do jejum. Mas no período de jejum, aqueles 40 dias de jejum, sem comer e sem beber, ele que observou isso, depois dessas ocorrências, ele foi levado ao céu em meio a uma carruagem de fogo, diferente do Acabe, que era o rei naquela época, que vivia se lambuzando em suas comidas, gorduras, o glutão Acabe, ele acabou acorrentado até o inferno por conta do seu maltrato, do seu abuso da comida. Então, isso aconteceu com aquelas pessoas que aquelas pessoas que observavam o jejum, Essa é o que eu queria que ficasse claro na mente de vocês. Então sabemos agora quem foi que criou o jejum, o primeiro momento em que aconteceu o jejum,
os efeitos que o jejum pode, os benefícios, né, que o jejum pode trazer àquelas pessoas que assim o observam. Mas então, chega aquele ponto importante que nós queremos tanto entender: quando é que devemos jejuar? Meus irmãos, esse é um assunto bem interessante, apesar de termos vários exemplos nas Escrituras onde fala sobre a prática do jejum, mas a Bíblia ele não nos deixa registrado qual é o tempo que nós devemos jejuar. Quando nós analisamos as Escrituras, nós percebemos que ela deixa a cargo da liberdade da pessoa para fazer essa escolha. Por quê? Porque cada um tem um propósito individual, cada um tem um propósito singular, né? Nós não podemos chegar aqui e dizer que o jejum ele tem que ser feito durante 40 dias ou você tem que jejuar durante uma semana. Cada pessoa ela tem que se analisar, ela tem que ver as suas condições, o seu propósito pelo qual ele quer jejuar, e então se comprometer diante de Deus a cumprir isso, né? Nós não devemos ser irresponsáveis ao ponto de propormos um jejum de 40 dias e uma vez que nós não aguentamos isso, né, prejudicar o nosso corpo. Devemos fazer propósitos sábios, né, e por isso talvez as Escrituras não deixam claro, né, o período, o tempo determinado para jejum. Nós podemos comprovar isso em Romanos, no capítulo de número 14, no versículo de número 3, que diz assim, no que diz respeito ao tempo, né? Nós vemos que a Bíblia ela deixa isso a cargo da liberdade cristã, né? A liberdade de cada pessoa. Diz assim, Romanos 14, no versículo de número 13: crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o escolheu. Como nós vimos aqui, o apóstolo Paulo, ele deixa a cargo da pessoa se o que ele deve ou o que ele não deve fazer acerca do jejum que ele está estipulando. Se ele vai com aquele que come, não julgue o que não come, né? Aquele que jejua, em outras palavras, aquele que jejua, não julgue o que jejua, né? Para que é algo que fica a cargo da liberdade da pessoa escolher o tempo determinado em que se deve jejuar. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo também mostra mais um tipo de abstinência e ele deixa a cargo da liberdade cristã, né? Ele fala assim: a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Paulo aqui, ele apresenta um certo tipo de abstinência, uma abstinência sexual, e diz claramente, e não deixa, né, na verdade, não deixa claro o tempo que eles devem se abster dessa prática, porque depende, né, da consideração, do intento de cada pessoa se abster para a oração, né? Ele diz por algum tempo, ele não diz 2 horas, 3 horas, 4 horas, 15 dias, né? um mês, 2 anos, ele não diz nada disso, porque depende, em certo sentido, do propósito que você está fazendo, depende da sua consideração, você tem que usar de sabedoria, né, nesse momento, e ver, né, o porquê e as razões que você está fazendo isso. E o Senhor Jesus, mais uma vez em Mateus 9, no versículo 15,
naquela resposta que ele dá para os fariseus que perguntaram por que os teus discípulos, por que os discípulos dos fariseus e de João jejuam e os teus não jejuam? Aí Jesus responde também da seguinte maneira: pode por acaso estar triste os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Mais uma vez aqui, com respeito ao jejum, o Senhor Jesus Cristo deixa implícito a liberdade de cada pessoa no sentido do tempo em que deve jejuar. Ele não diz que os seus discípulos jejuarão por muito tempo, né? Diz apenas que eles hão de jejuar, né? A considerar a situação, eles vão saber como estipular esse jejum. E com respeito à ocasião, qual é em que momento apropriado é para que nós devemos jejuar? Nós lemos aqui, né, o artigo de número 24 do nosso manual presbiteriano na Constituição da nossa igreja, no princípio de liturgia. Ele diz que nós devemos orar em momentos de epidemias, terremotos, crises dessa natureza, e esse seria um momento apropriado para que nós viéssemos a jejuar, né? Nós vemos isso aí várias vezes nas escrituras acontecendo, principalmente quando o povo de Deus pecava. Quando o povo de Deus se dava à idolatria, Deus enviava perseguição, Deus enviava guerra para o meio do povo. O livro de Juízes está repleto disso, né? Um dos motivos pelos quais o povo de Deus foi levado em cativeiro para a Babilônia foi por conta do seu pecado de não guardar os sábados do Senhor. E para que a terra fosse descansada, então Deus faz com que o seu povo seja exilado, né? Muitas das vezes é nesse período de exílio, de calamidade pública, em que devemos fazer o jejum. Mas também podemos jejuar quando alguém humildemente quer rogar a Deus perdão por algum pecado grave que cometeu. Alguém que se viu tentado por um pecado terrível e ele não quer se prender àquilo. Então ele se propõe a jejuar na intenção de que Deus não permita que ele caia naquele grave pecado. Uma outra ocasião seria quando alguém deseja obter alguma bênção especial da parte de Deus que ela carece. Quando eu digo assim, meus irmãos, alguma bênção espiritual, não é coisas materiais, viu? Lembre-se que o nosso propósito, quando eu digo aqui que deseja obter uma bênção espiritual, uma bênção especial, o propósito é espiritual, é angariar coisas que dizem respeito ao interesse de Deus e não necessariamente ao nosso. Porque talvez a gente pode pensar, não, já que for assim, eu posso orar por um carro, uma namorada, né, um apartamento, na intenção de que Deus irá nos conceder. Não. A intenção aqui é nos desapegar desse mundo, é desapegar dessa carne e voltar-nos para as coisas espirituais. Quando eu digo assim, um exemplo seria no que diz respeito a obter uma bênção, por exemplo, quando nós pedimos a assistência do Espírito Santo na eleição e ordenação dos oficiais da nossa igreja. Quando nós nos propomos a orar e jejuar, a fim de que Deus nos dê sabedoria para que Ele coloque oficiais, né, na nossa igreja, homens retos, homens tementes a Deus, e que nós possamos saber fazer essas escolhas corretas. Quando nós queremos estabelecer a justiça e o juízo no nosso país, por exemplo, quando nós vemos um governante que se levanta em nossa nação, ímpio, completamente avesso à lei de Deus, e nós sentimos a opressão do governo dessa pessoa, não é errado nós jejuarmos para que Deus o tire e coloque uma pessoa reta, que faça com que a justiça seja estabelecida em nosso país.
Não, isso aí isso aí se encaixaria em obter uma bênção especial da parte de Deus que nós estamos precisando. Bênção espiritual. Não seriam coisas físicas e carnais, porque o jejum é para que nós venhamos nos desapegar. Quando também nós desejamos ter maior liberdade espiritual e sujeitar a carne ao espírito, para que nós possamos nos derramar mais a Deus em oração. Para isso serve o jejum, meus irmãos, quando nós estamos nos sentindo fracos espiritualmente, quando nós estamos debilitados, com dificuldades para orar, dificuldade para ler a Bíblia, aquela falta de ânimo para ir para a igreja, para adorar a Deus, quando nós queremos nos levantar espiritualmente. Não há nenhum problema em jejuar, em mortificar a carne, em sair dessa esfera terrena e falar: não, vou jejuar a fim de que eu possa apresentar um culto mais agradável a Deus, a me fazer ter mais liberdade, né, nas coisas espirituais, ir para a igreja e ir nos trabalhos da igreja. Não há nenhum problema nessas coisas. Essas são as ocasiões em que nós devemos orar, jejuar. E como devemos então jejuar? Como devemos praticar isso tudo que nós estamos ouvindo? Nós vimos, né, que o jejum tem as suas ocasiões, né? Nós vimos o autor do jejum, nós vimos também o tempo com respeito ao jejum, e agora nós iremos nos deter em como se deve jejuar. Como eu havia dito, jejum tem a ver com propósitos e também abstinências de coisas que nós devemos fazer, né? Nós poderíamos dizer assim que existem dois modos de jejuar. É um modo externo e um modo interno. O modo externo consiste na abstenção durante o período em que nós jejuamos, e o modo interno consiste no arrependimento e na oração. Vamos ver primeiramente essa questão da abstinência, né? A abstinência nesse período de jejum. A primeira coisa que nós devemos entender é que ele diz respeito à abstinência das ocupações rotineiras. O que é que eu estou querendo me dizer com isso? Devemos reservar aquele período que nós tiramos para jejuar para devoção e consagração a Deus, não nos ocupando com qualquer outra coisa que não seja atividades espirituais. Devemos fazer desse dia um dia de Shabat, do Shabat cristão, como se fosse um dia do Senhor, e não permitir que as ocupações, né, as coisas de casa, as coisas que fazemos, venha tirar o nosso foco, tirar a nossa devoção. Nós devemos separar aquele período unicamente para nos dedicar a jejuar devotamente, não ficar lavando prato, não ficar lavando a casa enquanto estamos jejuando. Tem algumas pessoas que pensam que seria correto, né, ir para o trabalho e enquanto está trabalhando ali, está praticando o jejum. O jejum, meus irmãos, é um período especial, é como se fosse um dia do Senhor, é um dia que nós reservamos, um período que nós reservamos para nos dedicar só e exclusivamente a Deus, naquele propósito. Então, quando nós vemos assim muitas pessoas jejuando por questão, indo trabalhar ou fazendo outras coisas quaisquer, não, tá errado, né? Tem que separar, guardar direitinho aquele momento e se deter no propósito que estabeleceu, cantando e louvando a Deus naquele período. Diz respeito então à abstinência das ocupações. Um outro tipo de abstinência que deve ser observada no jejum é a abstinência de alimentos, né? Deve se abster de todo tipo de alimento, seja comida ou água, né? Quanto as condições de saúde permitirem. Então a abstinência aqui diz respeito à abstinência de alimentos.
Algumas pessoas optam também por não jejuar, por não absterem de água, isso por questões de saúde, né? É muito importante e esse é um ponto a considerar. Por quê? Porque se você é uma pessoa que tem alguma deficiência física, né, que lhe impede de jejuar, né, principalmente no quesito de abstinência de água, principalmente no que diz respeito à abstinência de água, é algo que você não deve fazer, né, caso você tenha algum problema de saúde. Também diz respeito à comida, né, isso vai determinar a sua questão do tempo, como você irá jejuar, caso você tenha algum problema de diabetes, pressão alta, que lhe impede de qualquer tipo de abstinência desse tipo de alimento, é importante você consultar o seu médico, porque do contrário você estaria incorrendo naquele pecado do não matarás. Nós temos que entender, meus irmãos, que o jejum é para nos auxiliar a nos aproximar mais de Deus e não nos fazer afastar dele, pecando contra ele. Devemos fazer as coisas consciente, com sabedoria. Então, no que diz respeito à questão de abstinência, devemos observar essas coisas: abstinência de alimento, comida, como também de água. Algumas pessoas optam por não beber água, né? Há muitas recomendações acerca disso. Muitas pessoas vão trazer até um relatório médico por conta de que o corpo não pode ficar muito tempo sem água e tal. O ideal seria seria abstermos de todos os tipos de alimento, tanto água quanto comida, né? Mas é importante que você observe essas coisas, né, no que diz respeito à sua saúde. Você tendo condições de poder abster-se da água, você não estaria pecando. Mas se há algum problema de saúde, é importante que você se abstenha sim. Nós vemos, por exemplo, aqui o salmista Davi, em 2 Samuel, no capítulo 3, Davi se propõe, né, se propõe a abster-se de todos os tipos de alimento. Lá em 2 Samuel, no capítulo 3, no versículo de número 30 a 35, diz assim: então veio todo o povo fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém, Davi jurou, dizendo: assim me faça Deus o que lhe aprouver, se eu provar pão ou alguma coisa antes do sol posto. Então, Davi aqui ele se absteve de todo e qualquer tipo de alimento, tanto água quanto comida, né? Nós vemos também isso em Esdras, no capítulo de número 10, no versículo 6. Esdras ele se propôs a fazer um jejum de comida e também de água. Diz assim: Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Em Esté, no capítulo 4, no versículo 16, vemos que Esther convoca um jejum de 3 dias, né? E diz assim: Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então nós vemos aqui a própria Esté convocando esse jejum à nação, aos judeus, de alimento e de comida. E um último exemplo agora do Novo Testamento é o apóstolo Paulo, que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Diz assim, em Atos 9:9: então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco.
esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu e nem bebeu. Então, nós vemos exemplos sobejos nas Escrituras de que os servos do Senhor que se propôs a jejuar, eles fizeram abstinência de alimento, de comida e de água, né? No entanto, é importante, como eu quero ressaltar mais uma vez, que não há nenhum problema em haver abstinência desse tipo de coisa, mas você tendo algum problema de saúde, é importante que essas coisas regulamentem, né, o seu tipo de jejum. Seja sábio no momento em que você for jejuar. Não queira, não deixe que esse meio de graça tão especial se torne um modo ruim para a sua vida, né? De modo que vai trazer prejuízo, que vai levar você a pecar contra Deus. Não deixe isso acontecer. Esse seria o segundo tipo de abstinência que deve ser observado. Nós vimos a abstinência das ocupações, a abstinência de alimento, e agora a abstinência de prazeres externos aos nossos sentidos. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que você deve usar todo o seu corpo na prática do jejum. Por exemplo, você tem os seus olhos. Nos dias normais onde você não jejua, você usa os seus olhos para olhar coisas que lhe agradam, vaidades da vida, né? Que não seja coisas negativas, ruins. Por exemplo, você assiste uma televisão, você assiste um filme, você utiliza os seus olhos para colocar em coisas que lhe agradam, né? Nesse dia você vai utilizar seus olhos e focar unicamente naquilo que lhe converge à humilhação, ao arrependimento, à contrição do seu espírito. Utilizar todos os seus órgãos nesse intento. Você deve guardar os seus ouvidos das músicas alegres, de ouvir canções que lhe fazem animar. Não, meus irmãos. Isso pode ser deixado para uma outra hora. No momento você tem que utilizar todos os órgãos do seu corpo para fazer com que você se humilhe, se arrependa dos seus pecados. Esses seriam os tipos de abstinência dos prazeres, né, que eu estou me referindo, dos sentidos externos. Seria esse tipo, então, de abstinência. Então fica sendo a abstinência das ocupações, abstinência de alimentos e abstinência dos prazeres externos dos nossos sentidos, ou seja, utilizar todos os nossos sentidos, todos os órgãos do nosso corpo a nos auxiliar a ter um efeito maior na questão da humilhação, do arrependimento e da contrição. Esses seriam então os tipos de abstinência. Ainda no que diz respeito ao modo de jejuar, nós vimos que existe um modo interno. Esse foi o modo externo, né, que diz respeito à abstinência das coisas. Mas também existe um segundo modo, que é o modo interno, e esse consiste no arrependimento e na oração. Na verdade, o arrependimento nos conduzirá instantaneamente para a oração. E a primeira coisa, então, no que diz respeito a esse modo de jejuar, a esse modo de praticar o jejum, esse modo interno, diz respeito, meus irmãos, à nossa profunda tristeza pelos pecados. Aí vai depender de você, nesse sentido, de trabalhar os seus pensamentos, o seu coração. Ou seja, você pode considerar um certo tipo de pecado grave que você cometeu, e você considerará na gravidade desse pecado, em relação à pessoa que você cometeu, o quanto você a feriu, o quanto aquela pessoa sofreu por conta do pecado, do seu pecado cometido contra ela. E ao considerar essas coisas, você então pensará que não foi primeiramente ela a pessoa ofendida. Você pecou contra um Deus que é santo,
um Deus que é o seu Criador, e o seu pecado diz respeito primeiramente a Deus. Você feriu um Deus que te ama, um Deus que tem ódio pelo pecado. Você feriu um Deus que tem dispensado bênçãos constantemente sobre você, e você o ofendeu duramente por meio do seu orgulho, por meio da sua vaidade, por meio da sua cobiça. O seu pecado ofendeu ao Deus vivo, e isso deve trazer profunda comoção ao seu coração. Primeiramente, por conta de todas as bênçãos que Ele tem lhe dado, e segundo, porque se não fosse a ação dele de entregar Cristo por você, você certamente estaria em maus lençóis. Afinal de contas, existem pessoas nesse momento que estão sendo lançadas no inferno por conta de pecados semelhantes aos seus. No entanto, você foi agraciado por Deus, no sentido de ter os seus pecados perdoados por Jesus Cristo na cruz. A cruz do Senhor Jesus Cristo, o sofrimento que Jesus teve na cruz foi por conta desse pecado que você cometeu, né? E se não fosse o seu pecado, talvez não houvesse necessidade daquilo tudo. Se não houvesse pecado no mundo, se Adão não tivesse pecado, não haveria necessidade de Cristo vir. Mas houve o pecado de Adão, e também tem os seus próprios pecados, e você foi perdoado, e você ofendeu a Deus, e os seus pecados foram despejados em Cristo, e Cristo sofreu duramente as dores do inferno na sua alma por conta desse pecado específico que está em seu coração. Então isso deve trazer grande tristeza, profunda comoção, por ter pecado contra um Deus tão santo e bondoso, né? De certa forma, quando você considerar o seu pecado e ser tocado por essa profunda tristeza por ele, o que irá acontecer é que virá em seu coração um triste lamento pelo seu pecado. Você considerará essas coisas, e a primeira coisa vai ser uma fisgada no seu coração, em pensar que você foi o autor, que saiu de dentro de você esse pecado. A primeira reação, obviamente, certamente será a sua face entristecida, né? Lágrimas talvez jorrem dos seus olhos ao considerar o tamanho agravo do seu pecado, né? E você certamente ficará muito entristecido por isso. E o que vem em seguida nada mais é do que uma sincera confissão pelos pecados cometidos, né? Certamente seus olhos, sua voz embargada pelo choro, pela tristeza, e seu coração entristecido vai levar você a esse espírito de confissão, mostrando o seu nojo, a sua indignação pelo seu próprio pecado, né? É daí, meus irmãos, que verdadeiramente nasce o jejum, né? É por meio desses passos que nós experimentamos um jejum verdadeiro. Então, depois de nós enojarmos do nosso pecado, lamentarmos o nosso pecado, confessarmos humildemente o que temos feito, indignados com o nosso pecado, vem então a decisão de mudança, a decisão de voltar atrás naquilo que estávamos fazendo de errado. Esse seria o modo correto de nós jejuarmos. E uma coisa que eu tenho aqui, meus irmãos, para lhe dizer, e para nós encerrarmos aqui nosso estudo, é que todos aqueles que experimentaram um jejum santo, que obedeceram esses pré-requisitos que foram dito aqui, eles tiveram uma resposta satisfatória de Deus. Claro que o nosso jejum não é para barganhar com Deus, mas o nosso Deus, ele é bom. Ele disse que se o seu povo, que se chama pelo seu nome,
se humilhar diante dele, dos altos céus ele ouvirá as nossas orações e sarará a terra. Isso é uma promessa, meus irmãos, que Deus fez, né? Ele colocou a sua palavra, ele deu a sua palavra, e nós podemos confiar nela. E nós vemos exemplos claríssimos nas Escrituras de pessoas que se propuseram a jejuar e tiveram respostas satisfatórias de Deus. Um exemplo disso, claro, é Ana, a mãe de Moisés. Ela era perturbada por sua rival, né? Penina, que ela podia ter filho, Ana não, e ficava irritando Ana. Ana, então, ela se propôs a jejuar e colocou isso diante de Deus. E a resposta que nós temos é que veio, então, o último dos juízes, aquele que era Samuel, né? Que foi tão grandemente utilizado por Deus no seu período, né? Fruto, né? dessa experiência de Ana. Lá em 1 Samuel 1,7 diz assim: e assim o fazia ele de ano em ano, ou seja, Elcana, né? Levava ela ano em ano lá para Israel, para que ela pudesse adorar. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que Ana, né? Ela chorava e não comia. Então ela jejuava constantemente diante de Deus, e Deus então ouviu a sua oração, lhe concedendo o filho, que era Samuel. Um outro exemplo clássico disso foi a experiência dos ninivitas. Deus tinha julgado o povo, né? Condenado eles seriam subvertidos. E eles então, diante dessa ameaça vinda da parte de Deus, eles se propuseram a jejuar. E o que aconteceu nós sabemos. Deus perdoou o pecado dos ninivitas, de modo então que ele não o destruiu pela sua ira, mas o perdoou. Isso está lá no capítulo 3 de Jonas. O que eu queria animar vocês no sentido do jejum é que ele de fato move o coração de Deus ao nosso favor. Deus se agrada em ver o seu filho, os seus filhos, o seu povo odiando o pecado, humilhando-se por conta do pecado na sua presença, preferindo ele ao invés do pecado, amando ainda mais ele do que amando o pecado. Isso é algo que traz alegria ao coração de Deus e faz com que ele queira realmente nos ajudar, vir em nosso favor. Essas são grandes motivações que nós temos de experiências de pessoas que jejuaram diante de Deus e tiveram respostas satisfatórias. Esse, meus irmãos, é então o estudo que nós temos aqui sobre jejum à luz das Escrituras. Esses são os princípios que as Escrituras traz para que nós possamos observar o jejum. O meu apelo aqui então a vocês é que vocês possam atender também essa convocação, esperando primeiramente esperando de Deus uma resposta, não no sentido de uma barganha, mas crendo humildemente na dependência dele, que se ele quiser, ele vai mudar a situação do seu povo. Que você possa estabelecer um propósito santo no seu coração espiritual, né? Que seria o afastamento dessa praga daqui do nosso meio. E então você se humilhe diante de Deus, confessando o seu pecado, confessando o pecado do povo, do brasileiro, que tem se misturado com tanto pecado, né, com tantos erros, que então nós possamos, meus irmãos, abraçar, né, essa convocação que foi levantada aí pela nossa igreja, e sinceramente, desejosamente possamos jejuar. Que o Senhor então nos abençoe, nos ajude a fazermos um jejum que lhe agrada, para Ele mesmo cumprir os seus propósitos. Que Deus nos abençoe. Amém.
Vamos fazer ainda uma oração para encerrarmos e pedir assim a graça de Deus nesse momento. Senhor Deus, nós queremos agradecer a Tua palavra, agradecer o fato de estarmos aqui ouvindo essas coisas tão preciosas acerca do jejum. Que nós possamos, ó Deus, nesse dia, guardar esse santo jejum, nos humilhar diante da Tua presença. Que o Senhor seja glorificado por meio dele. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo.